Fala, galera! Para realizar qualquer tipo de trabalho, o teu corpo necessita de energia. Energia, por exemplo, para você levantar da sua cama, sentar aí na sua cadeira e ligar o seu computador aqui no nosso canal do YouTube. No nosso caso, essa energia provém do sistema bioenergético e nós encontramos essa energia na forma de substratos energéticos. Nessa videoaula, a gente vai conhecer o primeiro deles, o sistema ATP-CP. Seja bem-vindo! É isso aí, galera. Sistemas bioenergéticos, a nossa aula de hoje. Primeiro sistema ATP-CP, ou também conhecido como sistema dos fosfagênios, ou ainda como sistema anaeróbico alático. Assim como um carro necessita de combustível para se locomover, o nosso organismo não é diferente. Contudo, a energia que provém da oxidação dos alimentos, ela não é liberada subitamente ao atingir uma determinada temperatura. Diferentemente do carro, de um motor mecânico, o nosso organismo não utiliza a energia térmica. Se isso fosse capaz, os líquidos corporais ferveriam. Os tecidos se transformariam em chamas. Não, isso não parece nada bom. Ao contrário disso, a dinâmica de transferência de energia humana se dá através de reações químicas. E é isso que a gente vai ver aqui agora. Bom, como um passe de mágica, a gente já mudou o nosso quadro aqui. E agora eu tenho a fórmula química do ATP. Acompanha comigo. 3 fosfatos unidos por uma ligação completamente energética. Eu tenho aqui no meio um açúcar, que é a ribose, e eu tenho aqui uma base nitrogenada purina, que é a adenina. A junção do açúcar ribose com a base nitrogenada, eu tenho a adenosina. Aí na junção dos fosfatos com a adenosina, eu tenho a adenosina trifosfato ou trifosfato de adenosina. Tudo que você ingere de alimento, ele cai no seu sistema digestivo e é degradado. Após essa degradação, ele é armazenado, é transformado em ATP, né, que é a moeda corrente aí de energia que nós temos para executar todo tipo de trabalho que o nosso organismo precisa. Professor, que tipo de trabalho? Por exemplo, transmissão neural, contração muscular, circulação, digestão, secreção glandular. Então veja bem, todas essas atividades, ela demanda da energia vinda do ATP. E como é que esse ATP ele fornece essa energia para que esse trabalho aconteça? É o que nós vamos ver agora. Deixa eu apagar isso daqui. Muito bem, galera. Vamos ver então como o ATP libera energia para que o teu organismo realize todas essas funções que a gente acabou de citar. Tudo bem? Então você foi lá comer um alimento, o alimento caiu no seu sistema digestivo e essa energia proveniente do alimento ela vai ser armazenada na forma de ATP. Tá? Então eu tenho aqui uma fórmula mais simplificada do ATP e aqui a gente precisa fazer um acordo, precisa fazer um combinado. O professor explica, o professor dá aula, o professor grava vídeo, mas o professor não sabe desenhar. Então, isso daqui é uma molécula de ATP e pronto. Combinado? Volta para cá, molécula de ATP, e aqui acontece uma reação bioquímica através de uma hidrólise. Professor, hidrólise, o que é isso? Hidrólise é uma quebra, é uma decomposição na presença de água. Tá? Então, eu tenho a molécula de ATP, e aí eu tenho uma enzima que traz com ela, que é uma enzima carreadora, ela traz uma molécula de água. Então, a água com o ATP faz essa quebra, onde ela libera um fosfato. Tá? Lembra que eu falei que essas ligações dos fosfatos são extremamente energéticas. Então, qual quebra? Onde é que acontece a quebra? No fosfato mais distal da nossa fórmula, aqui no mais longe acontece a quebra, onde eu libero o fosfato e a energia que está na ligação entre eles. Então, ATP, na presença do ATPase, que carregou a água, eu tenho uma nova molécula que agora se chama ADP, a adenosina difosfato, porque eu perdi um fosfato, eu tenho um fosfato solto aí e eu tenho a energia proveniente dessa metabolização. Logo, eu tenho a energia para o nosso organismo realizar todas as atividades que a gente já mencionou e eu tenho aqui uma molécula de ADP que futuramente vai se unir a mais um fosfato e formar novamente uma molécula de ATP. Como que isso acontece, professor? Tenho lá a molécula de ADP, ele vai se formar. Aqui eu tenho circulante ali no meio celular o fosfato de creatina, né?
Professor, fosfato de creatina, talvez já tenha ouvido falar sobre isso. Eu vou falar, querido aluno, talvez você tenha ido numa loja de suplementos e o vendedor te ofereceu creatina. Não quer tomar creatina? Não quer comprar creatina? Ele está falando aqui da creatina que vai se unir ao fosfato, tá certo? Então, o que eu quero dizer com isso? Que o ADP mais a creatina, o fosfato de creatina, vai vir uma nova enzima, que aqui é a creatinoquinase, ou creatinaquinase, que vai fazer a quebra do fosfato com a creatina, liberando no nosso meio celular a creatina e colando o fosfato dela junto ao meu ADP. Assim eu tenho uma nova molécula de ATP. Logo, você tem uma molécula de ATP que vai ser degradada, dando origem a uma molécula de ADP, mais fosfato, mais energia para o teu organismo utilizar nas diferentes funções que a gente já conversou. E na ressíntese dessa energia, você tem essa molécula de ADP que vai se unir a um fosfato, dando origem a mais uma nova molécula de ATP que novamente vai ser utilizada. Tá, professor, então quanto é que eu tenho de ATP no meu organismo? Você tem muito pouco, você tem em média 100 gramas apenas. Por quê? Porque é uma energia que ela é utilizada e ressintetizada o tempo todo. Tá? Se eu pudesse medir o quanto você produz de ATP durante um dia inteiro, isso daria aproximadamente 40 quilos de ATP se você for uma pessoa sedentária. Se você for uma pessoa muito ativa ou até mesmo um atleta, esse valor pode ser até dobrado. A gente tem que entender que o nosso organismo ele não fez o ATP para ser guardado. Se ele quisesse que essa energia fosse guardada, ele guardaria na forma de adipócitos, na forma de gordura, que é o que acontece, tá certo? A gente viu na aula de hoje sobre o sistema anaeróbio alático. Por que anaeróbio, professor? Porque no processo de metabolismo dessa energia, eu não tenho a presença do oxigênio, tá certo? Ele não entra aqui na nossa cadeia. E também alático porque ele não tem nenhum subproduto que vá produzir o lactato, que ele vai produzir o ácido lático. Então, por quê? Porque essa energia utilizada ela é muito de rápida utilização, não dá tempo da produção do ácido lático. A energia proveniente dos ATPs e da creatina fosfato, que é o nosso CP, ela é uma energia para utilização em atividades muito curtas. Muito curtas quanto, professor? Atividades que vão levar de 10, 15, 20 segundos aproximadamente. Então, o que você faz nesse tempo? Você faz uma série de musculação? Perfeito. Você faz um tiro de corrida? Muito bom. Então, esse tipo de atividade, a energia que você vai utilizar é proveniente aqui, ó, desse sistema metabólico. Passou desse tempo de atividade, você continuou se exercitando, o teu organismo ele vai começar a utilizar de outras vias metabólicas, que já é assunto para uma próxima aula. Tá certo? Se você gostou do nosso vídeo, se você gostou do nosso canal, eu preciso pedir para você se inscrever aqui embaixo. Se der um like nesse vídeo, eu vou gostar muito. E eu te espero aqui na próxima videoaula. Um grande abraço.